quase 25 anos, eu venho enfatizando a divindade de Jesus Cristo em palestras e devocionais. Como eu sou um apaixonado pelas ciências em geral desde a minha infância, eu tenho frequentemente observado, como dizia o profeta Alma Filho, no livro de Mórmon, todas as coisas denotam que existe um Deus. Sim, até mesmo a Terra e tudo que existe sobre sua face. Sim, seu movimento e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. E assim tem sido muitos dos meus estudos. Como eu declarei numa palestra solene em 2020, nós podemos estudar mais eficazmente vários conceitos doutrinários se procurarmos compreender, através do conhecimento científico, que está sempre em constante evolução, o significado dos simbolismos que o Senhor usou em suas comunicações com seus profetas e videntes em todas as dispensações. Hoje eu quero compartilhar algumas reflexões sobre como um conceito exótico da mecânica quântica, o entrelaçamento quântico, fornece, pelo menos superficialmente, uma metáfora interessante e útil sobre nosso acesso à graça e ao poder divino do Senhor Jesus Cristo. Na física, o conceito de entrelaçamento quântico é o fenômeno no qual, e eu estou simplificando bastante aqui, duas partículas se ligam de tal forma que compartilham certas propriedades independentemente das distâncias astronômicas que as separam. Então, convido vocês a se unirem a mim num breve exercício mental, atravessando aquela brecha secular que eu mencionei em 2024, criada pelos homens entre a ciência e a religião. Eu dividi minhas observações em 5 partes. Primeiro, vou falar da origem do meu tópico. Segundo, uma definição desse entrelaçamento com Jesus Cristo. Depois, explicar um pouco como eu entendo esse processo de entrelaçamento com Cristo, baseado nas Escrituras. E alguns efeitos práticos desse entrelaçamento com Cristo. E, finalmente, vou falar sobre o papel da Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesse entrelaçamento. Eu, pensando sobre o testemunho do apóstolo Paulo sobre Cristo, dizendo que nele nós vivemos e nos movemos e temos nossa existência, porque também somos sua geração. Associando isso ao nosso compromisso sacramental semanal de lembrarmos sempre de Jesus Cristo, para que possamos ter seu Espírito conosco, eu perguntei a mim mesmo: como nos lembramos de Jesus Cristo? Como é que nós o compreendemos? Salvador, Senhor, Redentor, amigo celestial, irmão mais velho, Deus? Essa pergunta está na minha mente desde que eu discursei num devocional lá na BYU Havaí sobre esse mesmo assunto em 2001. E estou contente de, quase um quarto de século depois, ter essa oportunidade de não apenas revisitar o tópico, mas também de compartilhar meus pensamentos em um nível muito mais profundo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com um nível muito mais profundo. Alguns meses atrás eu estava programado para ser o orador de encerramento numa reunião da igreja. Devido a alguns atrasos inevitáveis naquele dia, me restaram pouquíssimos minutos para discursar sobre o tema que me havia sido designado, que era a restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo. Então, enquanto eu pensava em como dar à congregação, em 2 ou 3 minutos, uma imagem mental da essência do meu tópico, eu me lembrei daquelas bonecas russas, as matrióscas, que são aninhadas dentro uma da outra, em várias camadas, como se fossem camadas de uma cebola. Então, nos meus breves comentários, eu disse que quando nós consideramos a noção de tamanhos menores em relação a uma ferramenta, digamos, uma chave de fenda, uma faca ou um bisturi cirúrgico, vemos que quanto menor o tamanho, maior a precisão e a capacidade de executar trabalhos de alta precisão.
Eu expliquei então que a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo também procede dessa forma, com o Senhor revelando níveis cada vez mais profundos de entendimento sobre como aplicar os princípios e exercer as chaves do sacerdócio. E isso nos leva, então, às minhas reflexões sobre a profundidade do nosso relacionamento com o Salvador Jesus Cristo. Em Revelações Modernas, ele declarou: atendei à voz de vosso Deus, pois a palavra é viva e poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes, para a divisão de juntas e medulas, alma e espírito, e é discernidora dos pensamentos e as intenções do coração. Aplicando essa noção de precisão a essa nossa discussão, podemos dizer que a palavra do Senhor, falada legalmente, em verdade, com autoridade divina, pode afetar o nível mais profundo e mais preciso da natureza. Um nível no qual o espírito imortal e a matéria mortal interagem de maneiras ainda não totalmente compreendidas pelos seres humanos mortais. O testemunho de alma, filho, de que todas as coisas denotam que existe um Deus, e até mesmo a Terra e todos os planetas, nos deixa com a compreensão de que estamos cercados de elementos simbólicos na natureza, que, uma vez estudados em detalhes, podem nos dar uma visão mais ampla sobre Deus, sobre seu reino, nosso relacionamento familiar com Ele e as glórias que Ele tem reservado para nós por meio de seu plano de salvação. Portanto, como eu declarei no passado, várias disciplinas acadêmicas podem nos ajudar a aprender detalhes sobre todas essas expressões e elementos simbólicos usados nas Escrituras e entre outros textos e narrativas sagradas. Todas fornecem entendimentos detalhados que podem se tornar informações vitais para o nosso estudo do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então, através do poder do Espírito Santo, podemos ampliar nossa compreensão de como esses elementos funcionam como símbolos no currículo de Deus para a salvação e exaltação. Como eles nos ajudam a compreender a linguagem da deidade. E talvez até como poderíamos exercitar melhor o nosso discipulado e a autoridade do sacerdócio na obra divina de salvação. Através de revelação moderna, o Senhor declarou que podemos realmente desfrutar de um relacionamento muito especial com Ele. O Senhor disse: porque a palavra do Senhor é a verdade. E tudo que é verdade é luz. E tudo que é luz é Espírito. Sim, o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à voz do Espírito. E todo aquele que atende à voz do Espírito vem a Deus, sim, o Pai. A melhor parte é que não se trata de um relacionamento exclusivo para alguns santos dos últimos dias, que são extra obedientes, que pagariam 11% de dízimo. Não, pelo contrário. Essa luz, o Espírito de Jesus Cristo, está disponível em diferentes graus de magnitude ou de brilho para toda a humanidade. Na verdade, para toda a vida na Terra. O Senhor diz: eis que eu sou do alto, e meu poder jaz abaixo. Eu estou sobre tudo, e em tudo, e através de tudo, e esquadrinho todas as coisas. Eu sou a verdadeira luz que está em vós, e vós estáis em mim. Caso contrário, não poderíeis plenificar. E na sua oração intercessória, antes de começar o seu sacrifício expiatório, ele disse ao Pai: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que eles também sejam um em nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam tornados perfeitos em um. Agora,
Conectando essas passagens das Escrituras ao nosso conhecimento científico atual, podemos entender como participar dessa natureza divina, ou como alguém pode acessar o poder celestial, usando como analogia esse conceito de entrelaçamento quântico da física. Um fenômeno no qual, e mais uma vez eu estou simplificando aqui, duas partículas se tornam conectadas de tal forma que compartilham certas propriedades, independentemente das distâncias astronômicas que as separam. Com isso em mente, volto minha atenção para as Escrituras que se referem ao nosso relacionamento com Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Ou como a vida mortal está inextricavelmente e inevitavelmente ligada ao poder de Deus. Mais uma vez, as palavras do apóstolo Paulo, dizendo que nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e temos nossa existência, porque também somos geração dele. O apóstolo João declarou: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porquanto nos deu do seu Espírito. O apóstolo Pedro falou dos discípulos de Cristo como sendo participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O elder Bruce R. McConkie, um apóstolo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, interpretou a expressão participante da natureza divina como significando tornar-se como Deus, desfrutando plenamente de cada característica, perfeição e atributo que ele possui e que habita nele independentemente. Essa bênção só pode ser desfrutada em sua plenitude na ressurreição. Enquanto isso, podemos, num grau infinitesimal, desfrutar das características, dos atributos e até mesmo do poder de Deus ao agir com a devida autoridade sob a influência do Espírito Santo na obra de salvação. O profeta Joseph Smith ensinou que espírito é uma substância. É material, mas é matéria mais pura, elástica e refinada do que o corpo. Existia antes do corpo, pode existir no corpo e existirá separado do corpo. Ele também explicou: todas as coisas que Deus, em sua infinita sabedoria, considerou convenientes e adequadas para revelar-nos enquanto estamos habitando na mortalidade, referentes ao nosso corpo mortal, nos são reveladas no abstrato e são reveladas aos nossos espíritos precisamente como se não tivéssemos corpo algum. Sendo assim, poderíamos então conjecturar que essa instrução divina ocorreria naquele nível mais profundo, onde o nosso espírito pré-mortal interage com a carne, os ossos e os nervos mortais. Não tenho certeza quanto ao sangue, se interage com o sangue mortal. Na mortalidade, a luz de Cristo proporcionaria a conexão, análoga, similar ao entrelaçamento quântico entre o espírito celestial e o corpo terreno. A luz se intensificaria ainda mais após a ordenança do batismo, quando um portador do sacerdócio de Melquisedeque pronuncia as palavras: receba o Espírito Santo, na ordenança da imposição das mãos, permitindo assim que o novo converso venha a ser vivificado no homem interior, como aconteceu com o nosso pai Adão. O entrelaçamento com Cristo seria ainda mais fortalecido pelo recebimento do sacerdócio, seja pela imposição das mãos ou pela investidura no templo, com a possível resultante santificação pelo Espírito para a renovação dos nossos corpos, conforme prometido como parte do juramento e convênio do sacerdócio. Uma vez que o homem interior seja vivificado, quer dizer, ativado, energizado, então o acesso aos poderes celestiais seria facilitado, incluindo dons espirituais, profecia, línguas, vidência, cura. E o jejum seria então um recurso pelo qual alguém pode exercer um foco intencional, de modo que o entrelaçamento com Cristo seria fortalecido. O profeta Joseph Smith ensinou: o Espírito Santo é o mensageiro de Deus para administrar em todos esses sacerdócios.
Podemos considerar o poder do Espírito Santo como o elo, ou a onda portadora da divindade. Estou usando uma analogia com ondas de rádio, a onda portadora, ou micro-ondas, a onda portadora. Quanto mais forte for a conexão entre o Espírito e a carne mortal, por meio da luz de Cristo e fortalecida pelo dom do Espírito Santo, mais facilmente acessíveis serão os dons espirituais de acordo com a vontade divina. Rodeados e penetrados pela luz de Cristo, temos os meios para uma conexão com Cristo dentro de nós, análogas ou similar em alguns aspectos ao entrelaçamento quântico. Nossos corpos, no nível mais fundamental, são compostos de partículas subatômicas que podem ser entrelaçadas com as partículas do próprio Senhor. E uma vez entrelaçados com Cristo, Ele então nos dará acesso ao entrelaçamento com Deus o Pai. Pouco antes de ir para o Getsemane, o Salvador prometeu o seguinte: porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, como has de te manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nossa morada com ele. Vou fazer uma pausa aqui e reconhecer que o profeta Joseph Smith explicou que a aparição do Pai e do Filho nesse versículo é uma aparição pessoal, e que a ideia de que o Pai e o Filho habitam no coração do homem é uma antiga noção sectária e é falsa. Nessa palestra, eu estou apresentando a ideia de que, por meio de um processo análogo ou similar ao entrelaçamento quântico mencionado na física, essa manifestação pessoal é literal, mas não envolve necessariamente movimento no espaço. Tomando novamente como analogia o conceito de entrelaçamento quântico, novamente, partículas conectadas, apesar de separadas por distâncias astronômicas, esse conceito nos permite pensar que talvez a expressão presença de Deus possa se referir a uma condição de acesso a Ele por poder, e não exclusivamente ao movimento físico para um local no espaço onde o Senhor possa estar fisicamente presente. Além disso, o conceito de entrelaçamento também pode nos permitir ter uma melhor compreensão da declaração bíblica: Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, infinito e eterno, sem fim. Três indivíduos conectados ou entrelaçados pelo poder divino em tal magnitude que cada membro da deidade é um Deus e age em perfeita harmonia com os outros dois membros. Ao considerarmos as implicações práticas dessas ideias na vida cotidiana, descobrimos que temos excelentes notícias para o mundo inteiro. A influência divina, essa conexão ou entrelaçamento com Cristo, já está dentro de nós. Seja quem for, onde quer que nós vivamos, quaisquer que sejam nossas circunstâncias, o entrelaçamento com o poder de Cristo já está presente. Com a provável exceção daqueles condenados à perdição, mesmo a alma mais perversa do mundo tem uma conexão permanente e prontamente disponível com Cristo dentro de si. A poetisa britânica do século XIX, Elizabeth Barrett Browning, pareceu descrever a onipresença do poder celestial na Terra num belo poema. Ela diz: a Terra está saturada com o céu, e todo arbusto comum resplandece com Deus. Mas somente quem percebe tira os sapatos. O restante senta, colhe amostras silvestres e emplastam seus rostos naturais desatentos. Mesmo durante a chamada Era das Trevas, sempre existiam centelhas de luz divina guiando cada pessoa através desse entrelaçamento, apesar da influência avassaladora das superstições.
Eu me pergunto se os vários discípulos transladados do Senhor foram enviados a indivíduos-chave ao longo dos tempos para aumentar a magnitude desse entrelaçamento, criando assim as condições para descobertas científicas, progresso pessoal e comunitário, e até mesmo para conversões ao Evangelho ainda desconhecidas para nós. Assim aconteceu com Alma Filho, a quem Mormon descreveu como um homem muito iníquo e idólatra, e seus amigos, Amon, Arão, Omner, Rimini, também descritos como os mais vis pecadores. Alma Filho ensinou mais tarde que uma redenção preparatória teria permitido que homens e mulheres sábios de todas as eras da humanidade tivessem um primeiro contato com o Espírito Santo, mesmo antes de terem tido a oportunidade de receber as devidas ordenanças de salvação. Ele explicou: e este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com um santo chamado. Sim, com aquele santo chamado que foi preparado com e de conformidade com uma redenção preparatória para tal. De acordo com essa analogia com o entrelaçamento quântico, para chegar a Cristo não é preciso fazer peregrinações a santuários distantes, nem recorrer a contorcionismo físico. Um anjo explicou ao rei Benjamim que basta ceder aos atrativos do Santo Espírito, despojar-se do homem natural e tornar-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Outra percepção que obtemos nessa discussão anterior é que quando estamos entrelaçados com o Salvador, características divinas como amor, bondade, gentileza, benevolência, virtudes, princípios e sabedoria, possuídos em forma perfeita por Jesus Cristo, fluirão ao nosso próprio ser. E essas qualidades que nos esforçamos para incorporar, primeiro por imitação ou emulação, eventualmente evoluem para uma transformação, pois nós somos, como Moroni declarou, eventualmente, moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo. É aqui que o terreno se associa ao celestial no exercício da autoridade do sacerdócio. Como o acesso ao poder do sacerdócio depende não apenas de cerimônias simbólicas, vestimentas e linguagem sagrada, mas também da prática dos princípios de retidão revelados pelo profeta Joseph Smith, à medida que nos entrelaçamos com Cristo, nosso ministério se torna poderoso, a ponto de sermos capazes de realizar milagres, de acordo com a vontade de Deus. Talvez alguns dos maiores milagres possam ser meramente sentidos e não visíveis. O milagre de ver como ele vê, sentir como ele sente a respeito do propósito da vida e do valor infinito das pessoas ao nosso redor. Milagres nas vidas das pessoas a quem nós servimos. Vidas que serão abençoadas e transformadas além das expectativas mortais pelo fluxo sempre presente do poder celestial administrado pelo Espírito Santo, e que eventualmente essas pessoas alcançarão a salvação e exaltação eternas. O apóstolo João sugeriu que essas e outras demonstrações de poder celestial têm origem no puro amor de Cristo. Ele escreveu: se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e seu amor é aperfeiçoado em nós. Por meio dessas passagens, aprendemos que podemos receber a manifestação do poder do Senhor em nossas vidas se agirmos retamente e amorosamente em nossos chamados individuais ou familiares. Quando realizamos esses atos, o Senhor nos permite experimentar a manifestação do seu Santo Espírito. Manifestação essa que equivale a ter Deus habitando em nós. E essa é a essência do exercício da autoridade do sacerdócio na obra de salvação.
seja em quóruns, organizações, conselhos, templos ou em famílias, quando fazemos o bem aos outros, como o Senhor faria, emulando, imitando, estendendo aos outros as bênçãos, o caráter e o amor de Jesus Cristo, por meio do perdão, da compaixão, da paciência, então veremos o cumprimento da grande promessa de ter o Espírito Santo como um companheiro constante, quer dizer, um companheiro firmemente resoluto, fiel, invariável, regular, e um cetro imutável de retidão, e um domínio eterno, que sem meios compulsórios fluirá a nós para todo sempre. Alguns podem perguntar, estando entrelaçados com Cristo num nível tão profundo, qual seria a necessidade de frequentar reuniões da igreja? Por que precisaríamos de uma organização eclesiástica? Novamente, lembramos as palavras do apóstolo Paulo. E ele, o Senhor, ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nas últimas 2 décadas, eu tenho definido a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias como o repositório terreno de oráculos, doutrinas, princípios, leis, convênios e ordenanças revelados dos céus, e o repositório terreno dos sacerdócios, com suas chaves associadas necessárias para ensinar essas doutrinas, princípios e leis, e para oficiar ordenanças e administrar os seus convênios associados. O profeta Joseph Smith ensinou: o relacionamento que temos com Deus nos coloca em condições de avançar em conhecimento. Ele tem poder para instituir leis, para instruir as inteligências mais fracas, para que possam ser exaltadas com Ele mesmo, de modo a terem glória sobre glória e todo conhecimento, poder, glória e inteligência exigidos para salvá-los no mundo espiritual. Isso é doutrina sã, tem gosto bom. Ao procurar instruir as inteligências mais fracas, nós, seus filhos e filhas, o Senhor emprega representações simbólicas de realidades celestiais. A mente mortal não consegue compreender completamente como água, pão, vinho, azeite, roupas, cerimônias, músicas, gestos, nomes e certos utensílios interagem com os poderes dos céus por meio da graça proporcionada pela expiação de Cristo e sob a autoridade do santo sacerdócio, para nos entrelaçar com Cristo e permitir-nos receber a honra e glória de ter Ele em nós, para que sejamos aperfeiçoados em unidade. De alguma forma invisível aos nossos olhos mortais e misteriosos à nossa compreensão mortal, pelo poder da fé, esses elementos simbólicos efetivamente nos entrelaçarão com Cristo. Independentemente de entendermos ou não, confiamos nele. E assim como o apóstolo Pedro, lançamos as nossas redes e colhemos as bênçãos. Isso requer foco intencional, não apenas presença e atenção nas reuniões da igreja, mas também anseio, desejo. Eu me pergunto se foi isso que Mormon quis dizer quando declarou que quando os 12 que o Salvador havia escolhido entre os nefitas e lamanitas oraram no meio do fogo, da luz celestial, eles ficaram cheios de anelo ou de desejo. A ideia de entrelaçamento com o Salvador nos leva a compreender que o compromisso sacramental de sempre lembrá-lo deve envolver mais do que um momentâneo "ah, sim, Jesus vive, eu amo". O entrelaçamento exigiria que esses momentos de lembrança também se tornassem momentos de reflexão, nos quais poderíamos nos perguntar a nós mesmos: como está sendo o meu exercício da disciplina do discipulado até agora, nessa manhã? Há algo que eu deva refinar na parte da tarde desse dia? Existe alguma tarefa difícil ou tarefa desconfortável para a qual eu deva pedir ajuda celestial?
Concluindo, nós vivemos no que o profeta Joseph Smith descreveu como o período mais glorioso da história da Terra antes da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Ele declarou: somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Cabe a nós ver, participar e ajudar a levar adiante a glória dos últimos dias, a dispensação da plenitude dos tempos, na qual Deus reunirá todas as coisas em uma, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, quando os santos de Deus serão reunidos de todas as nações e tribos e língua e povo. O Espírito de Deus também habitará com o seu povo, e todas as coisas, quer nos céus ou na terra, estarão reunidas precisamente em Cristo. O sacerdócio celestial unir-se-á ao terrestrial para realizar esses grandes propósitos. Uma obra que Deus e os anjos contemplaram com júbilo por muitas gerações passadas, que inflamou as almas dos antigos patriarcas e profetas, e que está destinada a efetuar a destruição dos poderes das trevas, a renovação da terra, a glória de Deus e a salvação da família humana. O presidente Russell M. Nelson profetizou em outubro de 2022: em dias vindouros, veremos as maiores manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora e o tempo em que ele retornar com poder e grande glória, ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres sobre os fiéis. Com base nessa minha discussão, talvez a maior de todas essas manifestações não aconteça no Sol, ou na Lua, ou no movimento dos continentes, montanhas e vales. Eu sugeriria que a manifestação mais significativa do poder do Salvador poderia ser aquela sobre a qual ele orou ao Pai antes de ir para o Getsemane, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, e eu dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam tornados perfeitos em um, para que o mundo reconheça que tu me enviaste a mim, e que os amaste a eles, como tu me amaste a mim. Obrigado por essa oportunidade de falar para vocês.